E sucederá que, quando disserdes, por que nos fez o Senhor nosso Deus todas estas coisas? Então lhes dirá, como vós me deixastes e servistes a deuses estranhos na vossa terra, assim servireis a estrangeiros em terra que não é vossa. Então ele fala que servistes a deuses estranhos na vossa terra. Quem é a terra? A terra é o seu corpo. E como é que você serve a deuses estranhos? É quando você fica obedecendo suas vontades, seus desejos, sentimentos e pensamentos. Porque quem coloca essas coisas no corpo do homem são os demônios, os deuses estranhos. Então o demônio coloca uma vontade, ou um desejo, ou um pensamento para fazer tal obra aqui nesse mundo material. Aí quando a pessoa vai lá e executa essa obra, não é ela vivendo aquele momento ali, é o demônio no corpo dela vivendo. Por que isso acontece? Primeiramente porque os demônios querem condenar vocês ao lago de fogo, e segundamente que, para poder viver neste mundo material aqui, os demônios necessitam de um corpo material, um corpo físico, porque eles são espíritos, e eles já estão julgados e condenados. Então essa aqui é a última vida que eles vão ter. Então eles ficam a todo momento vindo com pensamento, vontade, desejo. É aquele negócio desenfreado. Você vê que a carne não gosta de ficar parada. Por quê? Porque os demônios não querem perder tempo algum. Depois daqui é lago de fogo. Então ele vem na pessoa e fica engodando o pecado nela, para que ela vá lá e obedeça a essas vontades que vêm através dos 5 sentidos e os pensamentos também. E aí acaba que essa pessoa está servindo aos deuses estranhos, aos demônios. Agora uma pessoa que está servindo verdadeiramente ao Altíssimo, o verdadeiro Deus, ela serve a Deus como? Pelo culto racional, pelo entendimento. Se a palavra diz, faça isso, esse que serve ao Altíssimo, ele não fica esperando vontade para obedecer. Ele vai lá e obedece. A palavra diz, não faça, ele não faz. Ele anda só de acordo com o que a palavra diz. E não só anda, mas também fala de acordo com a palavra. Tudo que sai da boca dele é com sal, é temperado, sempre sai com a palavra do Altíssimo. Ainda que na conversa não esteja falando a palavra do Altíssimo, mas a palavra dele sempre está em concordância com a palavra. Vamos dar um exemplo aqui. Quando houve o caso daquela doença que aconteceu aí em 2019, todo mundo falava para usar máscara e tomar aquele negócio lá. Mas aquele que tinha a palavra do Altíssimo falava o quê? Está escrito. E a Yahushua HaMashiach tomou sobre si minhas dores e doenças. Então eu não preciso usar esses aparatos do mundo aí. E essa pessoa estava servindo ao Altíssimo e a palavra dele diz, eu honro os que me honram. Então esses que honraram ele sendo fiéis à palavra dele, não necessitou dessas coisas que o mundo traz como uma segurança falsa. E aí por ficar servindo aos deuses estranhos, muitas pessoas acabam ficando cativas da carne. Por exemplo, uma pessoa que está viciada em alguma coisa, uma pessoa que está numa prática que não consegue parar com essa prática. É porque ela ficou sempre obedecendo aos demônios e agora o demônio tomou conta do corpo. E tudo isso porque essa pessoa não tem entendimento, não tem a palavra. Porque se ela tivesse a palavra, tivesse o entendimento da palavra e o Espírito Santo, o demônio não tem como tomar conta. O demônio já está derrotado. E a palavra diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Espírito Santo ele é o mais valente. E aí, como a pessoa fica cativa da morte, servindo a própria carne, não consegue vir para a palavra, quando o arrebatamento acontecer, novamente, vai ter que servir aos deuses estranhos. Mas na tribulação, como é que vai ser esse negócio de servir aos deuses estranhos? A pessoa vai ter que se entregar. Claro que essa pessoa já vai estar cheia do entendimento de dar vida, que está aqui no canal Azeite na Lâmpada e no Espírito Santo Ministra. E na hora que ela se entregar para passar pela tribulação dela, os demônios vão fazer o que quiser com ela, para tentar fazer ela negar o nome de Yahushua. E ela não vai poder resistir, revidar, xingar. Ela vai ter que ficar firme no que a palavra diz e não vai poder negar o nome de Yahushua. Vai ter que ser fiel até a morte, para receber a coroa da vida. Anunciai isto na casa de Jacó, e fazei-o ouvir em Judá, dizendo, ouvi agora isto, ó povo louco e sem coração, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouves. Então por que está chamando essas pessoas de loucas? Porque vem ler a palavra e não consegue ver a verdade. Ouve a verdade, mas não consegue ver a verdade. Porque no coração dessa pessoa não tem a palavra do Altíssimo, ela tem o entendimento mundano. E ela tem prazer em viver neste mundo aqui, tem prazer em servir os demônios, vivendo nos seus deleitos, nos seus prazeres mundanos, correndo atrás de seus sonhos. E aí por mais que lhes traga a verdade, eles vê, mas não conseguem ver. Ouve a verdade, mas não consegue compreender. Porque essa pessoa não tem amor à verdade, tem amor à iniquidade. Por isso que está cega, porque o entendimento do mundo, o prazer a este mundo,
é as trevas e acaba cegando os olhos e fechando os ouvidos. Porventura, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia por limite ao mar, por ordenança eterna, que ele não ultrapassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão. Ainda que bramem, não a transpassarão. Então, a palavra dele determinou tudo em relação ao mundo. Foi com a palavra dele que ele criou o mundo. E você não vai temer quando a palavra dele diz que você vai ser condenado ao lago de fogo se você não obedecer a palavra dele? Você não vai vir para o canal Azeite na Lâmpada e o Espírito Santo ministra quando o Senhor está dizendo que o arrebatamento vai acontecer e é para você se preparar aqui? Essas coisas sobre o mar não passar do seu limite, sobre o que está falando a palavra aí. Ele está dizendo que ele tem poder, ele é o poderoso. E é ele que o homem deve temer. Mas o homem não teme ao Senhor. Ele acha que faz da vida dele o que ele quer. Ele não tem entendimento que um dia vai deparar diante dele, vai dar conta de tudo que ele fez através do corpo. Mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Rebelaram-se e foram-se. Então o que é esse coração rebelde? É que essa pessoa ela tem um entendimento mundano e tem prazer em viver neste mundo aqui, seguindo suas vontades, seus desejos, correr atrás dos seus sonhos. E é pertinaz por quê? Porque está falando aqui que é cabeçudo. Tá ouvindo a verdade, sabe o que vai acontecer e a pessoa não quer raciocinar e vir obedecer. Quer ficar na teimosia. Não, isso não vai acontecer. O mundo não vai acabar. Quem vai acabar é as pessoas. Não, o pai é bom. Não. Mas a palavra dele está falando que vai acontecer. Se continuar com esse coração duro e não entender o que é para fazer e fica com essa cabeça dura, quando acontecer o arrebatamento vai ficar chorando, querendo voltar atrás, mas aí já era. O que vai ter que fazer agora é dar a sua vida e morrer pela sua fé sem negar o nome do Salvador, Yahushua HaMashiach. E se continuar com o coração duro, pertinaz e querer fugir e salvar a sua vida terrena aqui, é lago de fogo, condenação eterna. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva à temporã e à tardia, ao seu tempo, e nos conserva as semanas determinadas da cega. Então, é para vocês entenderem o que é para fazer. O canal Espírito Santo Ministra, que é o canal que prepara aqueles que vão subir, é a chuva temporã, pois por esse canal você dava fruto antes da época e estaria se preparando para subir. Mas como essas pessoas têm um coração duro e não vêm obedecer ao Senhor, vai ter que acontecer o arrebatamento para essas pessoas acordar para a vida e entender que depois daqui é lago de fogo. E se não vier para a palavra do Altíssimo, é lago de fogo. Não adianta confiar nos seus sonhos, nas suas riquezas, no seu carro, confiar no homem. O homem ou as coisas materiais deste mundo não pode fazer nada por sua alma. Tudo que você conquistar aqui, e até se você ficar cuidando desse seu corpo aí, ele vai ir para o pó. E tudo que você conquistou aqui, você não vai levar nada para lá. A única coisa que levamos para lá são as nossas obras. E essas obras que você está fazendo, é para sua condenação, para sua perdição ou para sua salvação? Mas como você sabe que suas obras estão sendo para salvação se você não vem ler a palavra do Altíssimo? Se você está ouvindo as religiões, andando nos ensinos das religiões? É a palavra do Altíssimo que vai te salvar, não é as religiões. Não é os ensinos que compõem esse mundo. É a palavra do Altíssimo, então tem que temer a Ele, porque Ele é o poderoso. Ele é o Criador, o soberano. Então ele está determinando as cegas aqui. Já está no final. Se você não vir nem no final, o que vai sobrar para você é a chuva cerúdia, que é a qual você vai ter que dar fruto antes da época. Então, o canal Azeite na Lâmpada aqui é a chuva serôdia, que vai ter que dar fruto depois da época. Porque não vai adiantar ficar querendo obedecer o que o canal Espírito Santo Ministra falava em relação ao nascer de novo. Agora tem que morrer verdadeiramente, matar essa carne aqui, morrer pela sua fé, sem negar o nome de Yahushua HaMashiach. Pois não obedeceu a palavra do Senhor quando era para ter obedecido, não se limpou na época que era para se limpar, porque o que limpa a sua alma desse demônio que habita no corpo é a palavra do Altíssimo. É ela que expulsaria esse demônio do seu corpo. Agora, na tribulação, a única forma desse demônio sair do seu corpo, para que sua alma esteja limpa, é somente morrendo pela sua fé sem negar o nome de Yahushua. A porta continua da mesma forma estreita, mas se você continuar andando na porta larga, é lago de fogo, perdição eterna. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Então, na parábola que Yahushua falou a respeito de jogar a semente nas terras, uma caiu em pedregal, que a pessoa aceitou a palavra com alegria, mas como não tinha raiz em si mesma, não deu fruto.
e a outra caiu entre os espinhos. Os espinhos são os prazeres, as seduções deste mundo, a vida mundana, os sonhos que sua carne quer buscar. E porque você fica buscando as coisas deste mundo, ainda que você esteja parado na sua casa, mas você ficar aí nas redes sociais, se divertindo com coisinhas pequenas e não vindo para a palavra do Altíssimo, acaba que você não dá fruto, você não faz o bem. Então você tem que tirar essas coisas da sua vida. A palavra do Altíssimo para alcançar a salvação é renúncia. Se as redes sociais, se série, filme, amigo, esposa, marido, filho, o que for desse mundo aqui está atrapalhando você em ter uma comunhão com o Pai, lendo a palavra, se alimentando e principalmente obedecendo, tira essas coisas da sua vida, porque essas coisas estão te atrapalhando. São os demônios usando essas coisas para fazer com que você fique na perdição eterna. Você tem que entender que se você não vir para a palavra, é lago de fogo. Você deixa de ganhar aqui para ganhar lá, e lá vai ser eterno, muito superior ao que tem aqui, porque o que tem aqui você tem que trabalhar para conseguir, e olha lá se você vai. Então você deixa de ganhar aqui e vai ganhar infinitamente mais lá. É uma troca mais do que justa. Agora, se você deixar de ganhar lá para ganhar aqui, depois no final é lago de fogo e vai ser uma eternidade. Então, iniquidade é a pessoa fazer a vontade do iníquo, é fazer a vontade da carne. Tudo que a carne deseja, aquela pessoa faz. São coisas mundanas, que em vez de estar buscando a sua salvação, está buscando divertimento, buscando entretenimento. Essa palavra iniquidade vem do iníquo, fazer a vontade dele. E é o pecado que afasta a pessoa do Senhor. Por isso que ele vai dizer naquele dia: afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Ainda chama de maldito ainda. Ele nem conhece essa pessoa. Porque ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando, como quem arma laços, põem armadilhas com que prendem os homens. Então esses ímpios aqui são os anjos caídos. Eles estão aí no meio do povo. Não dá para você ver que aquilo ali é um demônio no corpo de carne. E eles ficam influenciando com as suas músicas, suas diversões, com a religião, pois foi eles que criaram. Tudo eles usam nesse mundo aqui para te influenciar a ir para o lado deles, de uma maneira orquestrada e bem camuflada, para você pensar que é uma coisa normal fazer aquelas coisas. E assim ele chama vocês para as religiões, chama você para um futebol. E aí esses demônios usam os prazeres deste mundo aqui para te distrair enquanto a sua vida vai passando. Sua vida vai passando até chegar ao ponto onde você morre e só lá você descobre a verdade. E muitos desses ímpios aqui também são anjos arrependidos, que são rebeldes, não querem obedecer a palavra do Senhor. Então eles criam armadilhas, laços para pegar você, porque os anjos caídos, eles não têm perdão. Eles tiveram a chance de ser perdoados, mas eles não quiseram. Continuaram na rebelião. Diferente de nós. Nós nos arrependemos lá em cima. Então por isso nós temos salvação e eles não. O Eterno se dirige a todos os moradores da terra, toda a humanidade. Já foi falado várias vezes pelo Espírito Santo que todos vocês são anjos. Anjos que participaram da rebelião lá no reino do Eterno. O reino do Eterno sempre foi de uma forma espiritual, nunca foi de uma forma carnal, o qual vocês veem esse reino na matéria. Então, aconteceu a rebelião lá, onde o primeiro anjo que o Eterno criou foi o causador da rebelião. E colocou muitos anjos contra o Eterno. Na verdade, essa rebelião foi os seus filhos que se rebelaram contra o seu pai, porque o Eterno é criador de todos. Antes de Adão e Eva, o Eterno vai deixar bem claro para os contadores de histórias mentirosas. Antes de Adão e Eva, não existiu um único ser humano na terra. Não existiu outra terra. Essa história de 3 terras por aí, isso não é verdade. Nunca existiu 3 terras. Nunca existiu 2 Eva. Essa história de Lilith, isso não existe. O Eterno não fez Eva 2 vezes. A primeira virou um demônio e a segunda caiu. Por que o Eterno faria isso? Isso não existiu. Não existiu 2 Eva, não existiu 3 terras e não existiu um ser humano em lugar algum na história da Terra, antes de Adão. E Adão não era na forma carnal. Adão era na forma
espiritual. Lá quando fala carne, carne da minha carne, osso do meu osso, não tem a ver com essa carne aqui. Tem a ver com a forma lá como Adão e Eva foi formado. Assim como fala do barro, também não tem a ver com esse barro aqui dessa terra. Tem a ver com a forma como foi criado lá, na parte espiritual, que não tem nada a ver com carne. Antes desse mundo aqui material não existia. Existia unicamente o reino do eterno de uma forma espiritual. Porque a eternidade não é de uma forma material, é espiritual. Então, tudo aconteceu no jardim. Antes do jardim não existiu mais nada. Existia o eterno, a eternidade, existia o reino do eterno e os seus filhos anjos. Além disso, o Criador, o soberano, não criou mais nada. Só foi ali aonde ele veio trazer à existência o reino dele. E os anjos, seus filhos. Essa é a história do eterno, que é o Criador. Outras histórias por aí, o Criador não conhece e não confirma nada, que ele tem parte nessas histórias. Então o que o eterno quer dizer? Primeiro tirou a limpo essas mentiras que é contada por aí, porque contam muitas mentiras, mas o eterno está aqui para falar a verdade, unicamente a verdade. Assim como o Espírito Santo é o Espírito da verdade, que veio falar a verdade, o Espírito Santo, o eterno, é o mesmo. O Espírito Santo, a parte interativa do eterno. O eterno, o trono de fogo, aonde fica a forma exata do eterno. Mas interage ao mesmo tempo, mas fica no trono lá, o fogo. Então, voltando para a rebelião, esse anjo, vamos dizer que um filho queria roubar o trono do pai. A verdade foi essa. Ele queria o reino da ciência do bem e do mal. O eterno tinha unicamente o reino do bem. O eterno não precisava de nenhum mal. Mas esse anjo criou o problema. E começou uma rebelião lá no reino, colocando todos os anjos contra o eterno. Quer dizer, esse irmão mais velho, colocando todos os irmãos contra o seu pai, para causar uma rebelião no reino e roubar o trono do seu pai. Mas o eterno, o Criador, o eterno Criador, não tinha como esse filho vir contra quem criou ele. Mas o eterno não queria o mal para ele. O eterno queria unicamente que eles se arrependessem. Então, quando o eterno viu que o reino estava ficando muito contaminado, que essa rebelião estava crescendo demais, o eterno veio tratar com eles. E o eterno queria uma reconciliação com todos eles. Houve os que se arrependeram e houve os que não se arrependeram, não voltaram atrás. Esses que não se arrependeram foram os que perderam a vida eterna. O eterno tirou a vida eterna deles. Então eles viraram a morte eterna. E o eterno criou o lago de fogo para eles. Os anjos que se arrependeram, o eterno ia recuperar no jardim por causa da mancha da rebeldia, ter se rebelado com o eterno. No jardim nasceriam, através de Adão e Eva, almas viventes e tudo seria resolvido ali mesmo. Adão e Eva passavam pelo teste lá no jardim, não comeria daquela árvore da ciência do bem e do mal, que representava o reino do anjo rebelde, ficaria com a árvore do bem, representando o reino do eterno, e assim estava decidido tudo. Depois o eterno vinha pegar o resto aqui da terra, porque o jardim era suspenso, e fazia aqui o reino para Adão, Eva e seus filhos. Mas não funcionou bem assim, porque o anjo morto passou por lá e matou Adão e Eva. Então Adão e Eva foi expulso do jardim e aqui foi fundado o reino do anjo caído, que é o reino da ciência do bem e do mal. Então o que o eterno... Vamos dar sequência adiante. Então, depois que aconteceu a morte de Adão e Eva, que teve lá onde o eterno criou o seio de Abraão, que não era conhecido como seio de Abraão, depois ficou sendo conhecido por causa de Abraão. Então, quando alguém tinha a descendência
lá de Caim, que foram os rebelados, e tinha os filhos de Adão e Eva. Então aquele filho de Adão e Eva que aceitava o Eterno, o pai de Adão e Eva, e aceitava o sacrifício, que foi o memorial que ele mandou Adão e Eva sacrificar o cordeiro, que era uma representação da promessa que ele fez, que viria aqui no mundo para tirar Adão e Eva da condição de mortos, passar a vida eterna para Adão e Eva novamente e trazer de volta para o reino dele. Então ficou aquele cordeirinho que Adão e Eva tinham que sacrificar, que era um memorial, que o Eterno viria cumprir essa promessa. Então quem aceitava esse sacrifício, esse cordeirinho, quem aceitava o Deus, quer dizer, o pai de Adão e Eva, que consequentemente também era seu pai, quando morria, não ia para o inferno, ia para o seio de Abraão. Porque, na verdade, quem aceitava o pai de Adão e Eva, que não era Deus de Adão e Eva, pai de Adão e Eva, quem aceitava o pai de Adão e Eva, a história da criação no jardim e o memorial que ele deixou para Adão e Eva obedecer, sacrificar o cordeirinho, que representava ele vir na terra, resolver a morte de Adão e Eva, quem aceitasse esse memorial, viver fazendo esse sacrifício, porque esse sacrifício não era algo assim, naquela condição assim, tem uma família de 10 pessoas, cada pessoa sacrificava o seu cordeirinho. Não, aquele chefe da família, aquele pai sacrificava pela sua casa o cordeirinho. É igual o caso, Caim e Abel. Caim ia ter a sua família, a sua casa, então Caim sacrificava o cordeirinho. Abel tinha sua família, tinha sua casa. Abel sacrificaria o cordeirinho. Então seria passado de pai para filho. Esse memorial, esse sacrifício de oferecer o cordeirinho em sacrifício ao Eterno, que era alimentar a esperança que a promessa que o Eterno tinha dado para Adão e Eva iria acontecer no seu tempo devido. E no caso lá de Caim e Abel, foi exatamente por causa disso. Caim não aceitou sacrificar o cordeirinho. Caim foi rebelde, foi ouvir Satanás. E por esse motivo ele terminou matando o irmão dele. Então, dos filhos de Adão e Eva, e eu ouvi a história do seu pai e do pai dele. No caso, como Caim que não aceitou, era livre para aceitar o pai de Adão e Eva, ou não aceitar, porque na verdade era pai de Adão e Eva. Não era Deus de Adão e Eva, pai de Adão e Eva. O Eterno está tornando mais íntima essa história. Então eram livres para aceitar ou não o pai de Adão e Eva e oferecer o sacrifício do cordeiro. E assim foi decidido, antes de Yahushua vir, quem ficaria com o pai de Adão e Eva, quem aceitaria o cordeirinho, quem sacrificava o cordeirinho, que representava a vinda do Eterno, resolveu o problema da morte de Adão e Eva, e quem não aceitava ia para o lado de Caim, servia as imagens aos deuses, porque os anjos também tinham já o Caim adorando o Satanás, que era o sol, o anjo caído, o sol, e também desceram os deuses que vieram a juntar com as mulheres de Caim, que foram os anjos, filhos do Eterno, que desceram nas cidades onde a descendência de Caim vivia para casar com as filhas de Caim. Então, houve também esse acidente com esses anjos. Então, esses anjos, com o passar do tempo, eles passaram a ser os deuses daqueles povos daquela época. Então, já tinha o Deus Sol, que era o anjo caído, que era o Deus próprio de Caim, porque Caim foi o primeiro adorador de Lúcifer, como Deus Sol, que depois foi chamado de Baal e mais outros nomes que hoje é representado. Então, como é que fica essa história? Já tinha o Deus Sol, que era o Deus de Caim, o Lúcifer. Então, depois que veio os anjos juntar com as filhas de Caim, aí ficaram os deuses, os anjos que caíram também na tentação de vir juntar com as filhas de Caim, os deuses. Então, a descendência de Caim não pertencia ao Eterno. Eles pertenciam ao Deus Sol, o anjo caído Lúcifer, e pertencia aos deuses, os anjos que vieram a casar com as filhas de Caim. Então, assim, esses deuses já existiam desde lá do tempo de Caim. Eles só chegaram até hoje com outros nomes, outras representações, mas são os mesmos. Então, poderia acontecer
que um descendente de Caim não aceitava essa ideia de seguir um demônio. Que, na verdade, eles não tinham como demônio, eles tinham como Deus. Mas o Eterno tem como demônio, porque era um anjo que se rebelou. Porque os que desceram para casar com as filhas de Caim também se rebelaram. Então perderam a vida eterna, também viraram demônio. Então os descendentes de Caim tinham a opção de não aceitar os anjos caídos como Deus, os que caíram lá, e vinham aceitar o pai de Adão e Eva, não como Deus, como pai, e voltar e esperar o cumprimento da palavra, ele vir e ser salvo, que é o caso, voltar para o reino. Mas como o cumprimento da promessa, ele vir na terra, não ia ser tão rápido assim, as pessoas morreram naquela época. Então, quem aceitava a história lá de Adão e Eva, o sacrifício do cordeiro, o pai de Adão e Eva, o Eterno, o Altíssimo, então esse, quando morria, ia para o seio de Abraão. E assim foi a história que aconteceu até Yahushua vir. Então, quando Yahushua veio, Yahushua morreu, ressuscitou, porque Yahushua era o Eterno em Yahushua, foi lá no inferno, venceu o anjo caído, tirou dele o poder e a autoridade de dominar as pessoas, levou os que estavam no seio de Abraão para o reino do Eterno, e agora a salvação não se resumia mais a aceitar unicamente o pai de Adão e Eva, o sacrifício do cordeirinho, e agora volta para o seio de Abraão. Não existia mais seio de Abraão. Agora a história mudou. Agora aceitaria a palavra e a Yahushua, aceitaria o Eterno, único, Criador. Então voltaria para o reino quando morresse. Que na verdade, quem aceitou a palavra já tinha passado da condição de morto para vivo. Então agora dormiria. Então por que o Eterno trouxe toda essa história? Para relembrar tudo que já foi contado. Bom, o Eterno traz pelo fato. Quando houve a rebelião, não tinha o reino de Satanás ainda lá. Tinha os planos dele de querer. E depois teve o acontecer. Mas teve desde a antiguidade. Agora o Eterno está falando no presente momento. O que hoje o Eterno quer com isso? Bom, o Eterno quer dizer o seguinte: aqui agora está a prova. Aqui agora está a divisão. Porque hoje o Eterno classifica o mundo em duas divisões. Os anjos que se rebelaram, que morreram, e eles estão aqui em corpos físicos igual a vocês, e os anjos arrependidos, que se arrependeram. O que o Eterno quer dizer com isso? Bom, o que o Eterno quer dizer com isso é o seguinte: vocês estão vendo a condição que o mundo está. Vocês estão vendo as condições do reino do anjo rebelde. Vocês estão vendo tudo que eles fizeram. Tudo que vocês estão vendo nesse mundo aqui, foram os anjos caídos que fizeram. Eles fizeram cidades, essa condição de vocês terem uma vida divertida, uma vida alegre, uma vida festiva. Quer dizer, os anjos caídos, os que estão nos corpos igual ao de vocês, e os que não estão assim na forma dos corpos de vocês, estão na parte espiritual, todos eles trabalharam em conjunto para realizar o que vocês estão vendo, o que os olhos de vocês alcançam, essas cidades maravilhosas, esses navios imensos que fazem esses turismo, esses locais de diversões, essas viagens que vocês fazem para esses países que todas as pessoas precisam ir lá para conhecer. Então vocês estão vendo que esse mundo oferece tudo que é de bom, divertido, prazeroso e maravilhoso. Então, vamos dizer que para quem tem dinheiro, esse mundo está uma maravilha, esse mundo está muito bom. Esse mundo só apresenta prazer, lazer e diversão, vida boa. Esse mundo atual que vocês se encontram não tem comparação com os tempos antigos. Como tudo está moderno, como tudo está mudado, como está transformado, como a vida está luxuosa, como a vida está prazerosa, como os anjos caídos e os demônios, eles trouxeram, de uma certa forma, um mundo assim que não falta nada para vocês. Então, lá nos tempos atrás, os tempos antigos, onde a vida era difícil, não tinha essa condição de as coisas estarem mais em uma situação fácil, descomplicada. Vamos dizer que no tempo antigo,
A salvação era mais propícia, era mais apropriada, porque as pessoas não estavam rodeadas, cercadas de tantas situações de atrair para uma vida na terra. Bom, o que o Eterno quer dizer exatamente? Bom, o que o Eterno quer dizer exatamente é que agora vocês estão em uma situação onde vocês estão provando o reino do anjo caído. Vocês, anjo arrependido, vocês estão provando do reino do anjo caído. Porque o Eterno não tem assunto com os anjos mortos, os que não se arrependeram, que estão aqui vivos, caminhando, desfrutando, se divertindo no reino de Lúcifer. O Eterno não tem nada para tratar com eles. Então, o que o Eterno está tratando aqui? É com os anjos arrependidos. Então, anjos arrependidos, vocês agora estão passando uma prova. Uma prova onde hoje se encontra a mesma divisão. A mesma divisão, onde a palavra veio e a Yahushua veio, que é a condição de vocês voltarem para o reino do Eterno. É a condição da vida eterna, da salvação de vocês. Então, como é que hoje vocês se encontram? Bom, a palavra, o anjo caído transformou em uma religião, para que ninguém desse crédito, para que ninguém desse a mínima. Não passava de uma religião como outra qualquer. Então a palavra do Eterno não foi vista como salvação, vida eterna, apenas um livro qualquer de uma religião qualquer. Hoje o Eterno apresenta a vocês a salvação, a vida eterna, na palavra dele, que não é nenhuma religião, nenhum livro qualquer. Porque Yahushua não trouxe uma religião. Yahushua não era um religioso. E a palavra não é um livro qualquer de uma religião qualquer. A palavra é a vida eterna. É a palavra do Eterno. Ainda que cortarem capítulo e versículo e transformarem um livro chamado Bíblia. O Eterno está aqui para dizer que a palavra dele não é uma Bíblia. Não é um livro cortado em capítulo e versículo. E nem está confinado a nenhuma religião. E nenhuma religião pode se apossar da palavra do Eterno e dizer que tem algum domínio, algum poder, alguma autoridade sobre a palavra do Eterno. Então o Eterno está aqui para dizer que a palavra dele, as escrituras sagradas, que transformaram em Bíblia, não pertence a ninguém, a palavra é dele. E ele veio libertar a palavra dele, de quem se apossou, para dizer que a palavra do Eterno, Yahushua, é a vida eterna. E para dizer a vocês, anjo arrependido, que hoje o Eterno coloca vocês na mesma posição quando ele chamou vocês para um arrependimento. Para vocês hoje, diante da palavra, diante do Eterno, diante de Yahushua, diante do Espírito Santo, vocês fazerem a escolha de vocês. Se vocês vão vir para a palavra do Eterno, que agora a palavra do Eterno representa esses dois canais também. O Espírito Santo ministra e o azeite na lâmpada. Então o Eterno coloca essa prova para vocês. Se vocês vão desprezar a palavra do Eterno, os dois canais do Eterno, e continuar no reino de Lúcifer, vocês vão decidir por Lúcifer mais uma vez. Porque lá no reino do Eterno, vocês se arrependeram. E vocês vieram para essa terra apenas para esperar a palavra vir, o Eterno vir, para vocês, pela palavra, voltar para o Eterno. E não importa o tempo passado, porque no tempo passado o Eterno tinha o jeito de se apresentar, o jeito de chegar e falar para os anjos arrependidos o que eles tinham que fazer. Porque quando o Eterno chamou Abraão e chamou o seu povo, aquilo ali foi uma separação, unicamente para Yahushua vir. Então o Eterno não tinha um povo excluído na terra, um povo separado na terra, que só aquele povo ia ser salvo. Não. O Eterno tem anjos arrependidos espalhados pela terra. Anjos arrependidos. O povo do Eterno, os filhos do Eterno, são anjos arrependidos espalhados pela terra. Então, quando o Eterno chamou Abraão, foi para separar Abraão dos demônios que se passava por deuses. Para Abraão conhecer o Eterno, o Altíssimo, o Criador, o Soberano. E Abraão não se misturar com os deuses, os demônios. E Lúcifer, o anjo caído,
E de Abraão saiu um povo que não se misturava com os demônios, conhecia unicamente o soberano, o Altíssimo. E desse povo vim Yahushua. Foi só para isso que o Eterno chamou Abraão. O Eterno não chamou Abraão para ter um povo escolhido, um povo separado e só aquele povo ser salvo. O plano não era esse. Era Abraão não servir aos demônios em forma de deuses e servir unicamente ao soberano, ao Altíssimo, Eterno. Então Yahushua nasceu. Hoje, o Eterno, pela palavra dele, alcança os anjos arrependidos. O Eterno não está tratando com religião. O Eterno não está se dirigindo à religião. O Eterno não está tratando com religioso. O Eterno não está tratando com essa terra, nem com nada dessa terra. O Eterno é superior a essa terra e não tem nada com nada dessa terra. O Eterno só tem com a palavra dele e com os anjos arrependidos. E veio tratar com os anjos arrependidos e com a sua palavra. Unicamente isso o Eterno tem a ver. Então o Eterno, hoje, através desses dois canais, se dirige aos anjos arrependidos e coloca a palavra diante deles. E coloca eles à prova mais uma vez. Se eles vão ficar do lado do anjo caído, do lado dos demônios, servindo a eles como deuses e obedecendo a eles em tudo, ou vai vir para a palavra do Eterno e para os dois canais, Espírito Santo ministra e azeite na lâmpada. É disso que se trata. É disso que se trata, esses dois canais e a palavra do Eterno. Se trata de colocar diante dos anjos arrependidos a decisão deles. Se eles vão ficar do lado do anjo caído mais uma vez ou vêm para a palavra do Eterno. Para o Eterno poder resgatar vocês de volta. Então vocês não se iludam, não adianta. Os anjos caídos, Lúcifer, não tem nada para oferecer a vocês, além do lago de fogo para onde eles vão. O Eterno veio esclarecer a vocês do que se trata esses dois canais e a palavra dele, que ele liberta dessa religião, que ele nunca deu ordem a ninguém. Ele nunca levantou ninguém aí para ter autoridade sobre a palavra, ou para impor a mão sobre a cabeça de outro e ter autoridade para também falar a palavra. Então hoje o Eterno falou para vocês, anjo arrependido, exatamente do que se trata esses canais e a palavra do Eterno. Salvação, vida eterna. Salvação, vida eterna. Então vocês estão avisados, vocês entendem exatamente o que o Eterno está falando. Vocês se decidiram pelo Eterno lá em cima, vocês se arrependeram. Então o Eterno espera que vocês tomem a mesma atitude, que vocês façam a mesma escolha. Porque vocês agora estão no reino, vocês estão vivendo nesse reino. Agora é que o Eterno vai ver a escolha de vocês verdadeiramente. Porque vocês estão vivendo aqui, desfrutando daqui. Agora o Eterno quer ver se realmente vocês vão trocar o Eterno pelo lago de fogo. Porque para onde esses demônios vão, que morreram na rebelião, e o anjo caído, Samael, que morreu na rebelião, que é o Deus de vocês, e os demônios que vieram a juntar com as mulheres filhas de Caim, que são os deuses das religiões. O Eterno quer saber de vocês, anjo arrependido. Se vocês vêm para o Eterno, vêm para os dois canais, volta para a palavra, ou vocês preferem o lago de fogo. É disso que se trata esses dois canais. É dessa realidade. Porque aqueles que vier para a palavra, o Eterno vai preparar pelo Espírito Santo e vai subir no arrebatamento. E aqueles que ficar, vai dar a vida para ser salvo. E aqueles que não der a sua vida, vai ser lançado no lago de fogo, a segunda morte. É disso que se trata esses dois canais. Foi disso que o Eterno veio tratar nessa terra. Ele não quer saber de religião, ele não quer saber de religioso.
Ele não quer saber de nada dessa terra. Ele não veio tratar com essa terra, nem com coisas dessa terra. Ele veio tratar com você, anjo arrependido. Você. Se você quer voltar para o eterno, ou você quer ir para o lago de fogo. É disso que o eterno veio tratar.